Alô, boa noite, tudo bem? Quem fala é José Carlos de Lima Júnior, falo aqui direto de São Paulo, aqui do escritório Bayer, no bairro do Socorro. É um prazer tê-los aqui essa noite acompanhando essa palestra, na qual estarei apresentando, em nome da Rede AgroService Bayer, exatamente uma análise do mercado China, comparando ele com as oportunidades no agronegócio brasileiro. O tema que nós vamos estar trabalhando, e o mais importante dentro de toda essa estrutura, é a gente rever como que todo esse mercado tem se desdobrado nos últimos tempos. Então, dentro dessa maneira, a proposta para esse trabalho, pelo menos nessa noite, nesse período de 1 hora que a gente vai estar aqui juntos, é exatamente a gente fazer uma análise dos mecanismos que o gigante asiático tem utilizado até então e como que isso tem se desdobrado, principalmente aí nas commodities agrícolas. Bom, antes deixa eu me apresentar, meu nome é José Carlos de Lima Júnior, eu sou um dos profissionais da Marquestrat, eu sou sócio-diretor da empresa e a minha especialidade é estrutura de mercado. Aqui dentro da Bayer eu sou responsável pela área, faço projetos e também desenvolvo a área de educação corporativa junto às lideranças e os gestores, não só aqui no Brasil, mas também aí com os principais líderes nas mais diversas regiões. E dentro dessa proposta que é colocada aqui, a ideia que trago aqui para vocês dentro do curso AgroService é exatamente uma análise do que eu tenho feito junto aos vários clientes no Brasil inteiro. Principalmente aqui dentro da Bayer, uma das grandes preocupações que nós temos tido nos últimos tempos é exatamente verificar como que o mercado tem se desdobrado, principalmente em termos de preço das commodities, quando eu começo a analisar a formação que teve a China nos últimos tempos e o que pode vir a acontecer no futuro próximo. Então, de certa maneira, a proposta que eu trago para vocês, aí está sendo apresentada a estrutura da palestra que nós vamos estar trabalhando ainda hoje. Eu vou começar apresentando as origens da China, para a gente poder entender quem é a China, qual que é a origem dela. Na sequência, eu vou estar apresentando uma estratégia, ou seja, a gente vai estar verificando o modelo de negócios que a China colocou, modelo esse que é responsável por todo o desdobramento que nós assistimos nos dias atuais. Na sequência, eu vou apresentar as ferramentas, ou seja, quais foram os mecanismos, quais foram as ferramentas que eles utilizaram e os meios que eles fizeram uso para que eles pudessem alcançar o sucesso nos últimos tempos como proprietário de uma das maiores reservas internacionais do mundo. E para conclusão, eu vou estar apresentando aí os negócios, ou seja, como que se desdobra para o agronegócio brasileiro. O objetivo final é a gente analisar a formação da política econômica da China e, por meio disso, também a gente verificar mecanismos e oportunidades para o nosso negócio. Bom, eu vou estar, então, começando a apresentar, eu vou fazer uso aqui da lousa há alguns tempos. Então, a primeira coisa que é importante é o que é a China, quem é a China? A maneira mais fácil da gente entender são dentro desses 3 tópicos que eu coloquei com vocês, porque isso resume muito bem o que é esse país da Ásia. Primeiramente, a gente precisa entender que a China ele é um país que tem uma forte presença do Estado na organização social das pessoas. Portanto, hoje, no ano de 2017, a China ainda detém um autocontrole sobre toda a população. E isso aí, de certa maneira, acaba interferindo de maneira muito direta no próprio resultado e principalmente na forma como as estratégias são implementadas e levadas adiante. Uma outra coisa extremamente importante em relação à China é que ela é proprietária nos dias atuais de uma das mais vigorosas estratégias de crescimento dos últimos tempos. Só para que os senhores possam ter consciência, a China conseguiu, num período aí de 40 anos, literalmente alterar toda a ordem mundial no que a gente entende tanto de geopolítica quanto de geoeconomia. E isso interfere diretamente em mercados emergentes como é o nosso aqui no Brasil. E também a China, ela é um exemplo de política de Estado. Isso é muito importante para nós brasileiros porque a política de Estado ela pressupõe uma visão de longo prazo, ou seja, não é uma visão de curto prazo. Tanto que eu costumo afirmar, e isso aí é base de várias análises, a gente tem hoje, o foco da China literalmente é um projeto que tem foco no ano de 2050. Ou seja, todo esse crescimento econômico que nós assistimos, ele vai ter um desenlace, ele vai ter uma apresentação efetiva daqui praticamente mais 33 anos. Portanto, quando a gente começa a observar todo esse vigor de crescimento, a gente tem hoje que a China, literalmente, ela faz parte de várias ações coordenadas. E aqui para que a gente possa entender onde que nós estamos, onde que está a China no dia 19 de abril agora de 2017, é importante a gente retomar no tempo e observar a origem dela. O melhor recorte que a gente tem dela, com toda certeza, faz menção ao final da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945. Praticamente ali, a gente teve uma situação que com o final da guerra o mundo estava numa bipolaridade.
Ou seja, nós tínhamos um mundo que ele tinha, de um lado, uma hegemonia socialista marcada pela União Soviética e, do outro lado, um capitalismo muito forte pelos Estados Unidos. Quando a gente olha o que estava acontecendo no pós-guerra, o fato é que o mundo, depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ele acabou se estruturando e criou alguns bancos de fomento para poder, digamos, fazer com que houvesse o desenvolvimento das nações menos ricas, vamos colocar assim. E aí, naquele momento, a gente teve a criação, num primeiro instante, de alguns acordos de tarifa e comércio, que foi a criação do GATT no ano de 1948, criação essa que se tornaria o embrião da Organização Mundial do Comércio a partir aí de 1995. Mas, quando a gente começa a entender o que estava acontecendo no pós-guerra, uma coisa lhe chama muita atenção para nós. A gente tinha, de um lado, um sistema capitalista, que era dominado pelos Estados Unidos, mas havia vários outros países que eram pobres. Então, uma das formas da gente entender seria considerar que, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, havia essa bipolaridade marcada, de um lado, um governo socialista, de outro, um Estado capitalista, sendo que aqui o lado capitalista era coordenado principalmente pelos americanos, enquanto do lado socialista nós tínhamos a União Soviética. Quando eu começo a pensar que existiam países ricos, mas também tinha outros países capitalistas, como é o caso aqui do Brasil, nós tínhamos países que tinham mais recursos e outros que tinham menos recursos. Condição essa que fez com que, naquele momento, para minimizar os efeitos de guerra, acabasse sendo criado ou coordenado um modelo de governança para o mundo naquele momento. E o modelo de governança foi baseado principalmente na criação de dois grandes bancos para fomentar o desenvolvimento desses países, digamos, pobres. Nós tivemos a criação naquele instante do Banco Mundial e também tivemos a formação do Fundo Monetário Internacional. É muito importante ter essa consciência porque a China, o que nós assistimos hoje na formação desse Estado, ele tem muito a ver com esse modelo de financiamento que naquele momento o governo asiático, de certa maneira, ele não concordava. Tanto é que faz parte dessa revolução cultural exatamente esses conceitos aqui. Quando você pega e olha para o lado da União Soviética, a gente tinha, por exemplo, a China. Só que aqui naquele instante havia uma coisa que era extremamente relevante. A China, assim como vários outros países socialistas, por exemplo, o caso do Vietnã ou, de repente, a própria Cuba, eram países que tinham uma alta dependência. Se nós pensarmos que a maioria do sistema de produção ele é pautado principalmente em termos de recursos financeiros, os países capitalistas eles tinham acesso a dois bancos de fomento principais, coordenados aqui principalmente pela ONU. Em contrapartida, do lado socialista, a União Soviética era o principal agente de fomento. Por isso que naquele período, até a década de 1970, a União Soviética era responsável por praticamente 50% da receita comercial obtida pelo governo de Pequim. E ali tinha uma coisa extremamente importante. O funcionamento do Estado de Pequim naquele instante, ele era dado principalmente por um único banco, e esse banco ele tinha duas funções. Não só a função comercial, mas também uma função de banco central, que é o Banco Popular de Pequim. Quando a gente começa a fazer essa observação, a gente tem uma situação que começa a China perceber que a União Soviética, principalmente a partir dos anos de 1960 até a década de 70, começou a se envolver em vários conflitos armados em torno do mundo. Isso fez com que a China percebeu que mais cedo ou mais tarde ela acabaria ficando órfã, digamos, da União Soviética, que era o país que a alimentava. E ela começou a propor algumas reformas estruturantes. E uma das reformas estruturantes principais que ela teve foi colocar numa condição de, na ausência desse país, ela obrigatoriamente deveria depender de um desses dois bancos de fomento, algo que ela não concordava naquele instante. E aí todo o processo que eu vou detalhar para os senhores, ele começa a acontecer principalmente a partir do ano de 1978 e 79, que é o momento em que China faz uma estrutura de modificação de mercado, passando principalmente por uma estratégia interna. Naquele momento, a gente tem, uma das primeiras ações que nós tivemos ali em 79 foi uma abertura comercial marcada por o início de uma ação, digamos, muito mais voltada ao comércio. E ela também, ela começa a fazer uma separação, até então nós tínhamos um banco que era exclusivamente voltado tanto para a parte central, como Banco Central, quanto um banco voltado aí
para o varejo, o comércio, né, digamos, das pessoas, o fomento ali dos chineses, eles começam a ter uma estruturação e eles criam 4 grandes bancos. Então, a partir de agora, uma das melhores formas da gente compreender o que foi a China, a gente precisa entender que houve uma mudança no modelo de negócios que ela passou a ter. Essa mudança de modelo de negócio pode ser baseada em 3 grandes frentes. A primeira frente, com toda certeza, é uma modificação do modelo bancário. Ela saiu de um único banco e ela criou um banco central para poder gerenciar e criou 4 grandes bancos. Esses 4 grandes bancos se tornariam bancos de fomento. Quando eu pego e olho para a mudança na gestão pública, ela, pelo próprio tamanho do território, ela acabou criando ali zonas de desenvolvimento econômico. Essas zonas econômicas especiais, como foram chamadas, é o que nós conhecemos hoje como sendo uma das áreas mais bem desenvolvidas no mercado asiático. E, por fim, a gente teve uma criação de zonas de desenvolvimento tecnológico, que são hoje praticamente um grande modelo, considerando que a receita que hoje a China tem, principalmente em termos de divisas internacionais, ela tem origem na proposição de um modelo de negócio que é baseado em joint venture, na qual o Estado também é sócio do empresário ou das empresas privadas que ali resolvem investir. Então, eu vou detalhar para vocês essa estratégia de 3 maneiras. A partir de 1979, aí os senhores podem estar vendo na tela, a partir de 79 foram criados aí bancos especializados que tinham uma função de financiar o mercado. Então, eu vou pegar e vou fazer a seguinte consideração. Imaginem que esse espaço aqui é o território da China. A China, ela é predominantemente socialista. Há de recordar que ela não mudou o modelo de negócio dela. É importante eu colocar esse modelo de negócio porque a gente tem um problema ou uma situação que se desenvolveria nos anos seguintes, que foi a globalização, que foi marcada principalmente aí no início dos anos 90. E isso daqui é muito importante porque a linguagem de mercado, ela pressupõe você ter acesso à informação. Então, quando você pega e observa por esse outro lado, o socialismo, que era o estado de governo de Pequim, a China resolveu escolher 4 grandes áreas de desenvolvimento para que ela pudesse, digamos, proporcionar esse novo modelo de negócio. Ela fez uma escolha de 4 territórios. Dentro desses 4 territórios, ela acabou convencionando como sendo aqui nesse espaço, vamos trabalhar aqui como sendo o espaço de Pequim, por exemplo, ou Xangai, nesse outro espaço. O fato é que quando a China resolveu criar essas 4 unidades, a proposta dela era que dentro de todo o espaço territorial que ela tinha, que é um dos maiores do mundo, ela resolveu pegar 4 territórios e direcionar todo o investimento dela nessas áreas. Só que para que isso acontecesse, ela acabou criando bancos de fomento. Então ela acabou criando um banco especializado em agricultura. Ela criou um banco especializado na parte de construção civil, como está sendo colocado aí para os senhores, um banco de construção. Ela criou um banco de indústria e comércio. E, por fim, esse último banco que nós temos, que é um banco de varejo, que é o Banco da China. Ela criou 4 bancos com 4 especialidades distintas, na qual a proposta era gerar receita para que os investidores, principalmente no mercado interno, viessem a fazer os investimentos nessas 4 áreas que ela acabou escolhendo. Quando ela acabou desenvolvendo isso, uma das primeiras preocupações que ela teve no modelo de negócio entre os anos, principalmente aqui, essa criação aconteceu no ano de 79, a partir do ano de 86 até o ano de 92, portanto é um período pré-globalização, é aqui inicia a globalização, a China ela acabou abrindo um mercado de capitais interno. E aí ela viria a criar outros bancos, e esses 3 novos bancos seriam responsáveis, e são responsáveis nos dias atuais, pela grande expansão que a China teve nos mais diversos mercados emergentes, não só, digamos aqui, nos mercados aqui da América Latina, mas também considerando os mercados da África, da Ásia e também da própria Europa, como a gente vai perceber logo mais. E dentro disso, a gente tem bancos que estão extremamente alinhados com as regras da Organização Mundial do Comércio.
Esses bancos, eles têm, de certa maneira, para poder atuar dentro da Organização Mundial do Comércio, você tem que ter uma participação, digamos assim, da iniciativa privada. Não pode ser um banco exclusivamente fechado. Então, naquele momento, o sistema bancário da China, que era predominantemente, antes dos anos 70, direcionado exclusivamente e coordenado por um único banco, ele passa a ser feito em duas frentes distintas. Uma com bancos predominantemente internos, para poder fomentar essas zonas de desenvolvimento, e ela criou 3 outros grandes bancos que tinham uma segunda função, que era proporcionar o desenvolvimento e também a exportação dos produtos ali gerados. Tanto que nós tivemos bancos de crédito voltado, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura. Tivemos um banco voltado aí para o desenvolvimento como um todo da região da Ásia e também tivemos um banco especializado em exportação e importação. Então, uma das primeiras mudanças que nós tivemos foi a alteração do modelo de crédito, porque o crédito é essencial para que a gente possa não só utilizar os fatores de produção, considerando mão de obra, considerando tecnologia, considerando os recursos naturais, mas também para poder minimizar os efeitos dos descasamentos que existem entre o investimento que o empresário faz até ele ter o retorno com a receita, com a venda do produto dele. Então, para poder minimizar esse efeito, o governo criou bancos de fomento para aqueles que estavam desenvolvendo internamente nessas 4 grandes áreas, e essas grandes regiões também passaram a contar com 3 bancos para poder fazer, digamos, as suas exportações. E aqui é que nós temos uma grande mudança da estratégia de políticas públicas da China. A China pegou dentro do próprio território dela e criou essas 4 áreas. Nós temos uma área aí que é de Shenzhen, como eu coloquei aqui. Nós temos uma área aqui que é a de Zhuhai, que fica localizada próxima de Macau. Temos Shantou e temos Xiamen. O fato é que a grande diferença dessas áreas, quando você compara com o que tinha já na Ásia naquele momento, era a extensão territorial. Essas áreas, elas tinham praticamente a média entre 50 a 330 quilômetros quadrados. O que na prática significa que o governo criou regiões na qual o recurso ou crédito desses bancos seria direcionado aqui dentro. Portanto, o governo ele começou a fazer um direcionamento de investimento e ali ele começou a lançar as bases daquilo que viria a se tornar a China que nós conhecemos hoje. Geralmente nós sempre ouvimos que a China ela é predominantemente agrária, né? A gente fala que a China ela tem a parte rica e tem a parte pobre. E o fato é que em momento algum o governo de Pequim mudou isso. O fato é que o governo asiático, no caso Pequim, ele tinha a seguinte intenção: eu preciso, num primeiro instante, desenvolver o meu território. Mas eu preciso desenvolver meu território dentro de uma linha de tempo, considerando que a União Soviética, que até então era responsável por 50% das minhas exportações, ou seja, pelo 50% da minha receita, eu tinha ali um Estado que tinha uma situação que já estava em conflito em várias regiões do mundo. Então a China, ela resolveu, no vasto território dela, priorizar 4 áreas. E essas 4 áreas, quando a gente começa a observar o que ela começou a fazer com o investimento, principalmente com a modificação de políticas públicas, quando você pega e associa áreas de desenvolvimento específica com bancos que começam a abrir para receber capital internacional, você começa a gerar receita, ou como é apresentado para vocês aí embaixo, o investimento direto estrangeiro começa a aumentar dentro do governo asiático. Tanto que a gente tem em Pequim, até o ano de 1980, num ano, o investimento estrangeiro direto dentro do governo, dentro da China, foi da ordem de $1 bilhão por ano. A partir de 1991, esse índice já estava em 5 bilhões por ano. Quando chega no ano 2000, 60 bilhões por ano, e em 2007, ano pré-crise, já estava na ordem de 87 bilhões por ano. Isso é importante porque quando você começa a observar a entrada de recurso que vem para cá, a China criou um modelo de negócio na qual a atração de empresas se dava da seguinte forma. Vamos considerar que essa região é a zona econômica especial aí de Xangai. O governo delimitou esse espaço para investimento. Os bancos criavam recursos e davam condições para que você pudesse investir. Só que naquela situação, para que você pudesse fazer o investimento, o que acontecia era, eu atraía um investidor internacional para que ele viesse a produzir no território chinês. Então você tinha um empresário
que vinha para cá de repente, vamos dar um exemplo, fazer caneta. Só que o fato é que no mundo inteiro o mercado era capitalista. Dentro da China, o modelo socialista foi colocado no socialismo de mercado, na qual o socialismo era dado uma participação entre 50% era do Estado, Pequim, e 50% era dado para a iniciativa privada que estava ali investindo. Portanto, o modelo criado na China é um modelo de joint venture. E esse modelo é extremamente importante porque ele pressupõe que a iniciativa do Estado não fica responsável pela totalidade do investimento. Portanto, isso é o primeiro elemento que vem a gerar, com o crescimento das entradas de recurso interno, essa diferença começa a potencializar e a gerar o que nós temos hoje, uma das maiores reservas internacionais do mercado. Então, a reserva internacional de mercado da China, ela tem origem principalmente no modelo de negócio pensado na atração de empresas. E é interessante que quando a China traz para poder aprender, a gente costuma dizer o seguinte: aqui você tem uma pessoa, digamos aqui, você tem dentro aqui, já que o Estado é sócio, você tem várias pessoas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, 10 pessoas do partido são sócias de uma determinada empresa. Passado o período de um ano, é como se eu virasse para essa pessoa e falasse assim: você aprendeu a fazer a caneta da forma como ele está produzindo? Sim, aprendi. Então eu quero que agora você saia e abra a nossa fábrica. Então a estrutura, ela foi colocada da seguinte forma: no primeiro ano, eu tinha uma empresa que produzia caneta, sendo essa empresa constituída numa sociedade, 50% do Estado da China e 50% da iniciativa privada. A partir do momento que passa-se um ano, eu viro para os meus, digamos, sócios que são do Estado, ou seja, esses sócios, na verdade, são pessoas que faziam parte do governo socialista, ou seja, faziam parte do Partido Socialista. Então, de certa maneira, eles estavam a serviço do Estado. Passado aquele momento, eu faço o questionamento se eles tinham aprendido a fazer, digamos, caneta. Uma vez que eles falam aprendi, eu peço para que aqui um permaneça com ele e os outros 9, cada um saia e abra a sua fábrica. E isso faz com que no ano 80 eu não tenha mais uma fábrica de caneta, eu passo a ter 10, sendo a origem uma primeira e a segunda constituída a partir do aprendizado das anteriores. E isso faz com que a partir dos anos de 1990, que é chamado o ano de globalização dos mercados, a gente tem um país que aparece para o mundo como uma grande copista. A China, que aprendeu a copiar os produtos no mundo inteiro, ela não foi uma geração espontânea. Ela foi um modelo de negócio pensado, na qual ela, por um modelo de negócio, conseguiu capturar oportunidades e, mais do que isso, gerar sinergia e assim vir a se desenvolver dentro desses 4 territórios. Por isso que quando a gente olha o Estado da China, e aqui eu chamo Estado o país China, e aí está na tela para vocês, para que vocês possam observar, a base da China ela está centralizada nessas zonas de desenvolvimento. Se os senhores notarem, esse é um mapa da China no ano de 1970, no ano de 1990, 2010 e uma perspectiva para 2030. Notem que a China cresce nessas zonas de desenvolvimento. Ela não tem um crescimento no país inteiro, são em áreas específicas. Essas áreas específicas, elas foram constituídas numa região predominantemente litorânea, exatamente para fomentar as exportações. Então, a estratégia pautada em crédito, em áreas de desenvolvimento, seguida de uma política territorial de atração e de divisão de responsabilidades para o modelo de joint venture, é o que fez a China se tornar esse modelo que nós assistimos até então. É importante a gente ter essa consciência, porque joint venture é o modelo predileto da China. Se nós observarmos todas as modificações que nós temos hoje, principalmente nas empresas aqui no Brasil, aquelas que estão entrando aqui no Brasil com origem de capital chinês, a China, em momento algum, ela é sócia, digamos, ela é a única proprietária. Ela sempre tem uma sociedade. E essa sociedade, ela pode ser, geralmente ela é minoritária ou, no mínimo, igualitária.
Por que isso? Porque ela tem interesse de manter sócios locais, porque são sócios locais que conhecem o mercado local. Por isso que quando a gente começa a observar todo o uso que a China teve no seu desenvolvimento, a gente observa que ela começou a fazer uso de algumas ferramentas importantes. Quais foram as ferramentas que a China fez e que a gente deve considerar para poder, digamos, observar o comportamento dela? Houve duas grandes crises que são responsáveis para moldar o que é a China. A primeira crise que é importante a gente considerar é a crise de 98, que foi uma crise que aconteceu na Ásia. Tailândia, Indonésia, Malásia, na Coreia, foi uma crise que literalmente fez com que os países da região, que tinham uma alta dependência do capital internacional, num determinado momento, por crise de confiança, em 98, fez com que houvesse fuga de capital nesse instante. A fuga de capital na Ásia, gerada pela falta de confiança, eu vou colocar aqui a palavra desconfiança, a desconfiança, né, a ausência de confiança naquele momento, fez com que houvesse fuga de capital. E isso fez com que a moeda local desses países eles ficassem altamente desvalorizados em relação ao dólar. Isso aí acabou acontecendo com que aqueles países tivessem uma situação de quase que quebra. E isso acabou servindo de modelo porque nos anos anteriores, quando a China passou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, no ano de 2001, uma das primeiras preocupações que a China teve foi de vir a fazer parceria, principalmente com os países do entorno dela, com os países próximos da geografia. E isso daí é importante porque depois, com a outra crise que nós tivemos, que foi a crise dos Estados Unidos, os dois modelos são completamente distintos. Enquanto os Estados Unidos é pautado principalmente por um alto endividamento, e marcado consumo e alto endividamento, a China já tem uma proposta contrária, que é a proposta de financiar o mercado para que ela tenha acesso não só ao mercado, mas também às matérias-primas daquele próprio mercado. Então, é interessante quando a gente começa a fazer essas observações, porque os desdobramentos nos anos seguintes é pautado exatamente nesse movimento de crédito associado com esse modelo de negócio. Aqui eu apresento para vocês um mapa e dá para vocês olharem de maneira perfeita, que no primeiro momento que ela fez a abertura comercial, que foi em 1978, o foco dela principal era dentro das zonas específicas que ela estava trabalhando. Essas zonas de desenvolvimento econômico, como eu coloquei ainda há pouco. Essas zonas de desenvolvimento econômico de 1978 fez com que ela começasse a ter acesso à tecnologia e a conhecimento. E no ano seguinte, quando você começa a observar os desdobramentos, a partir do ano de 1990, principalmente nessa década, em que a gente começa a ter depois o desdobramento na crise asiática, a gente começa a ter a China se aproximando da região próxima em que ela está localizada. Então a gente tem ela se aproximando de Mongólia, da Índia, tem ela fazendo uma aproximação com a Indonésia, fazendo aproximação com Malásia. Então ela não se preocupa em ir para o mundo. O primeiro foco dela é o território mais próximo dela da geografia. E num segundo momento, a gente tem a partir dos anos 2000, ela começa, pelo próprio crescimento vertiginoso que ela começa a ter, ela começa a demandar principalmente recurso estratégico. Então ela começa a ter uma aproximação muito forte com o Irã, com a Arábia Saudita, para ter uma necessidade, principalmente aí, de petróleo e de gás liquefeito, principalmente com o Catar, coisa do tipo. E, por outro lado, logo nos anos seguintes, em 2008, ela começa também a fazer uma atuação muito forte no continente africano, que é um continente muito rico em minério, em recursos naturais, e a partir de 2010, com toda a crise, com todo o desdobramento da crise marcada nos Estados Unidos e também marcada na Europa, a gente começa a assistir a China a ampliar, digamos assim, as suas ações também no continente europeu e também no continente americano. E essa tela, eu acho que é a que melhor exemplifica todas as ações da China. Eu mostro para vocês que, por exemplo, em 1990, a China ela começou a ter uma ação muito forte na Mongólia, Japão, Austrália. A preocupação dela com os países próximos era evitar o maior temor que teve na crise da Ásia de 98. A crise da Ásia de 98 foi causada pela fuga de capital. Para que eu não tenha fuga de capital, eu preciso gerar uma relação de confiança.
E aqui a China mostra para nós uma lição no modelo de negócio que é extremamente interessante. Quando nós observamos a função dela, a gente percebe que ela se especializou em atrair empresas, fazer indústrias, desenvolver, aprender a fazer os produtos. Então ela se especializou em adquirir insumos que vinham, por exemplo, nesse primeiro momento, dos países próximos ali da Ásia. Então vinha, por exemplo, da Tailândia, vinha da Malásia, vinha, por exemplo, da Coreia, só para citar alguns exemplos, que são países que sofreram com a crise da Ásia. Já que naquele momento esses países sofreram porque o capital estrangeiro foi embora, essa parceria da China pressupunha o quê? Eu compro o seu produto, então eu tenho com você uma relação na qual a confiança faz com que eu não venha, digamos assim, a te abandonar no médio espaço de tempo, como aconteceu no passado. E isso é importante porque a China passa a ser uma grande fábrica e a comercializar para o mundo inteiro os produtos dela. E só que quando eu falo mundo, é importante eu considerar onde estavam, em quais eram os principais países nesse momento. Em termos de consumo, eu tenho, por exemplo, Estados Unidos. Eu tenho, por exemplo, Europa. Se nós pensarmos que há uma divisão entre fornecedores de insumos, temos aqui uma grande indústria, e aqui é que está o meu mercado consumidor. A partir do momento que você tem esse modelo, você começa um crescimento vertiginoso, porque o número de fábricas na China, ela vai aumentando em relação ao tempo. Essas fábricas aqui, elas começam a fazer isso. Esse crescimento, quando chega no ano de 2007, 2008, todo o boom das commodities que nós assistimos, principalmente a partir do ano 2000, é marcado exatamente por esse crescimento vertiginoso da China em pegar os produtos, processar e distribuir para todas as regiões do mundo. Isso faz com que a demanda por matéria-prima seja extremamente grande. Então, quando a gente começa a observar, por exemplo, os países que estão aí distribuídos, os países de 2006, principalmente ali do Oriente Médio, são fornecedores, por exemplo, o Catar, de gás liquefeito. Você olha, por exemplo, Emirados Árabes, a China ela está construindo 16 reatores nucleares. Quando você pega e observa o Irã, 25% do petróleo produzido no Irã é exportado para a China. Portanto, você começa a ver que ela tem alguns países fornecedores desses recursos estratégicos aqui. E o Brasil entrou exatamente nesse período, a partir dos anos 2000, como fornecedor de commodity agrícola e também commodity mineral. No caso, commodity metálica, principalmente ali com minério de ferro. Então a gente começa a observar 2008, 2010, os Estados Unidos com problema de crise, a parte de crédito muito forte. A gente tem hoje a China com participação dentro dos Estados Unidos, principalmente com financiamento pós-crise. A gente tem financiamento dentro da França, dentro da Alemanha e também aqui no Brasil e também na Argentina. Essa situação fez com que, para que ela fizesse toda essa expansão para o mundo, ela passasse a criar outros bancos de fomento. Então, se nós tivermos num primeiro momento, porque a base de qualquer sistema de produção, ele se dá por meio do crédito. O crédito, ele é extremamente importante quando você considera que qualquer atividade produtiva, ele tem um descasamento entre a despesa, ou seja, primeiro eu faço o investimento e só depois é que eu vou vir a ter a receita. Esse descasamento temporal me obriga a fazer uso de crédito aqui dentro. E a China percebeu que o maior problema de crédito, até então, era simplesmente 2 bancos de fomento, que eram os únicos que existentes até então. Então, como eu comentei no início, uma das maiores crises, ou melhor, uma das maiores críticas que o modelo chinês tinha, era exatamente, na ausência desse país, ela obrigatoriamente teria que fazer o financiamento em um desses 2 mercados. E quando eu começo a considerar um desses 2 mercados aqui, o que eu passo a ter? Eu simplesmente tenho uma situação na qual ou eu dependo do Banco Mundial ou eu dependo do Fundo Monetário Internacional. Essa dificuldade fez com que, a partir dos anos, vamos colocar aqui, de 79, ela cria 4 bancos internos. São bancos voltados para as zonas
específicas de economia especial que ela havia criado. A partir dos anos 90, ela passa a criar bancos que começam a privilegiar principalmente a importação e exportação, principalmente da região da Ásia. E você tem uma situação que começa a se desenhar a partir do ano de 2009, portanto, no ano posterior à guerra, que são a criação de 3 importantes bancos de fomento. Você tem o Banco da Agricultura, criado em 2009. Em 2015 foi criado um novo Banco de Desenvolvimento. E agora, em 2016, um Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Então, a China, quando você pega e começa a observar a criação desses bancos, ela levou 40 anos praticamente, mas ela conseguiu modificar todo o modelo de crédito que era predominantemente unilateral, pautado numa relação de uma única organização, que é a ONU, na qual a sua escolha se dava em apenas 2 bancos. A China, ela incluiu uma segunda opção. A unilateralidade foi rompida. Hoje você tem escolhas. Hoje você pode escolher entre o modelo ou as novas opções criadas. A China criou 3 bancos de fomento que literalmente acabaram modificando a forma como as empresas ou os países pegam seus recursos. E aqui, senhores, é importante a gente considerar esses bancos, porque eles é o que vai dar o norte para nós logo mais. Quando eu começo a pensar que o crédito se vem principalmente do Fundo Monetário Internacional, há exigências para que você faça uso desse dinheiro. Em contrapartida, a China não faz nenhuma exigência. Os modelos de crédito dela são, digamos, customizados, mas ela faz um modelo customizado atrelando principalmente essa relação de fornecimento matéria-prima para que ela possa vir a produzir. Isso aqui para nós, senhores, é importante, porque quando eu começo a partir para uma consideração na área de negócios, a fala que nós tivemos agora do Donald Trump, quando ele resolveu, aí, digamos, não dar sequência à parceria Transpacífico, que era um dos maiores acordos comerciais, a parceria Transpacífico ela foi criada principalmente para poder barrar esse crescimento da China, porque ele estava crescendo, a China cresce no modelo de crédito, na qual ela não tem exigência, a única exigência dela é a troca de mercado, na qual eu compro o produto, eu comprando de você, você tem um mercado cativo. É como se fosse uma relação ganha-ganha na palavra dos chineses. Só que dentro dessa realidade, é lógico, eles têm um modo deles de negociar, dentro dessa realidade, a parceria transpacífica que foi costurada pelo ex-presidente Obama, o presidente americano, com a entrada do Donald Trump, simplesmente essa parceria transpacífico, digamos, ela acabou naufragando. Ou seja, a ação americana do presidente Trump literalmente criou uma condição, criou uma base para que a China pudesse crescer, principalmente com novos acordos comerciais. A matéria que eu trago aí para vocês é que a China começa a criar uma união da Ásia com o Pacífico com acordos de livre comércio. Ou seja, a China, além de criar bancos de fomento, ela começa a tratar acordos dentro de uma outra perspectiva, que não são os acordos exclusivos dos blocos econômicos, por exemplo, gerados a partir da ONU. Como eu disse para os senhores, a ONU ela foi criada no pós-guerra, em 48. Quando você cria a ONU, a maioria dos atritos acontecem por causa de briga por matéria-prima e de mercado consumidor. E para poder evitar esses atritos, foi criado um acordo de tarifas e comércio chamado GATT, que nada mais é do que o embrião da Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1994. O fato, quando eu começo a observar isso daqui, a Organização Mundial do Comércio, ela pressupõe vários tipos de ação, e aqui eu vou tratar a OMC da seguinte maneira. Quando eu tenho um bloco da OMC, pressupõe aqui que há acordos muito bem definidos. Você tem regras.
O mais interessante, porém, é que abaixo da OMC você acaba criando os blocos econômicos. Um bloco econômico, por exemplo, pode ser a NAFTA, que tem aí Canadá, Estados Unidos e México. Ou o Mercosul, na qual nós tínhamos Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, e também entrou agora recentemente a Venezuela, que está naquela situação de sai ou não, aí com toda a situação política que está acontecendo lá. Então os blocos econômicos, eles são acordos marcados pela geografia. E na menor unidade de medida da OMC, a gente teria os acordos bilaterais. Portanto, a partir do momento que a China prioriza acordos bilaterais, criando, porque a OMC ela tem dois bancos, ela tem o Banco Mundial e ela tem o Fundo Monetário Internacional. A partir do momento que a China cria bancos, cria opções, 3 grandes opções, como infraestrutura, como Banco de Investimento em Agricultura, ela tem um Estado que acumulou reserva pelo modelo de negócios criado, ela tem uma condição de vir a investir em vários diferentes países. Hoje, considerando toda a situação que nós assistimos, a China ela está fazendo uso dos acordos bilaterais e das reservas que ela tem, que são operadas por esses 3 grandes bancos, a gente tem uma mudança totalmente significativa no agronegócio. E aqui eu trago para os senhores já uma aplicação direta no agro aqui no Brasil. Se nós partimos da consideração de cadeia produtiva, nós temos, por exemplo, a modificação nas indústrias. As indústrias passam hoje por um momento de aquisição de empresas-chave. Nós tivemos aí, por exemplo, a Chengshine, que é uma empresa estatal chinesa, que fez a compra, por exemplo, de partes da Syngenta. Assim como também ela é participante, ela tem ações, ela é acionista da Pirelli americana. Então, quando a gente começa a observar o movimento do Estado, a China ela começa, com os recursos, a ter participação nas empresas em torno do mundo. Ela sai da região da Ásia que ela se encontra, ela começa a montar as indústrias dela na região próxima ali, principalmente nos países da Ásia, mas ela começa a ir para outras frentes no mundo. Então, quando você começa a observar na indústria as aquisições de empresas-chave, já é um movimento desdobrado desses acontecimentos aqui. Quando você observa, por exemplo, o controle que a China tenta ter nos canais de comercialização. A maior preocupação que a China tem nesse atual momento são as parcerias ou as compras. Por exemplo, aqui no Brasil, teve 2 importantes compras, 2 grandes distribuidoras de insumos que foram adquiridas pelo governo exatamente nas regiões de maior cobertura como o centro-oeste brasileiro. Então a gente começa a ter uma modificação na forma de acessar os mercados via canal de distribuição. Você tem uma modificação no produtor, porque o produtor ele passa a ter ferramentas de crédito, porque essa relação de descasamento de receita e despesa não se aplica apenas à empresa, seja ela uma grande organização ou uma empresa, digamos, de uma fazenda, um empreendimento rural. Portanto, a função crédito também é importante para o produtor. E se o produtor até então, ele pegava recursos, com a criação ou com a aquisição dos canais de comercialização, a China passa a potencializar modelos de negócio como barter, que é um processo de troca na qual o produtor ele pode oferecer, digamos, o produto oriundo da atividade dele, que seja uma saca de soja, que seja uma saca de milho, ele oferece o produto como mecanismo de pagamento. Portanto, ele se autofinancia com a própria produção. E a função da China, nesse caso, como canal de distribuição, ela passa a fazer uma ação junta com as trades, que são as empresas responsáveis pela comercialização. E as trades, igualmente, têm as trades chinesas que acabam, de uma certa maneira, oferecendo, dentro desse modelo, o crédito, mas o interesse é exatamente a troca de mercadoria. Então nós temos uma situação que dentro de um modelo de cadeia produtiva, a China começa a atuar na frente da indústria, principalmente a indústria química, ela começa a atuar dentro de um modelo de comercialização dos insumos, ela começa a entrar no produtor oferecendo crédito, já que ela está adquirindo grandes canais de distribuição, e ela passa a ter o mercado por meio das parcerias bilaterais que foi comentado até então. E dessa maneira, quando eu começo a pensar
o que aconteceu com o preço das commodities, eu começo a chegar à condição de explicar para os senhores os possíveis desdobramentos que o mercado pode vir a ter. Se num primeiro momento, como nós tivemos, numa daquelas primeiras telas, se a China ela tinha um espaço territorial na qual ela priorizou 4 zonas econômicas especiais, essas áreas ficaram extremamente desenvolvidas. Agora a China parte para tentar ir em sentido o oeste dela, que é uma região ainda predominantemente pobre. A indústria chinesa, em sua maioria, está se instalando no entorno do país, portanto, na região da Ásia. Quando você observa o entorno, você tem um importante player fornecedor de insumo, que é o caso da Índia ali próximo. A própria Austrália está muito próxima e ela deve se beneficiar dessa ação. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, a cotação das commodities, que é esse gráfico que os senhores têm, a gente percebe um boom muito grande entre os anos 2000 até o ano de 2014. Esse movimento de crescimento das commodities, ele é exatamente o crescimento das empresas que começam a crescer no entorno a partir da multiplicação de empresas por meio do modelo de negócios criados por joint venture. A tendência no mercado a partir de então não é mais ter os preços estratosféricos que nós tínhamos até o ano passado, até 2, 3 anos atrás. Aquela realidade foi montada no momento em que havia espaço no modelo para que houvesse esse crescimento. O espaço foi reduzido. Quando eu parto dessa premissa e entro no Brasil, esse é o gráfico do Brasil, esse é um gráfico do Produto Interno Bruto, do PIB do Brasil, num período de 100 anos. Se os senhores pegarem e observar, a gente vê que de 1907 até o ano de 2017, eu até marquei ali o hoje, onde nós estamos, o Brasil se encontra num dos menores índices ele está no pior momento, digamos assim, econômico do país. Agora, o grande problema é que se eu fizer o recorte, principalmente a partir dos anos de 1998, que é nesse gráfico que eu trago para os senhores na sequência, a gente olha que a partir de 1998 o real foi criado em 94, mas em 98 ali a gente teve a lei de responsabilidade fiscal, que foi importante para que a gente pudesse ter o excedente. O Brasil entrou numa rota de crescimento positiva. Aquele crescimento foi puxado por esse boom de empresas, por esse boom de crescimento dentro das áreas e principalmente pela necessidade que as empresas chinesas tinham por insumos, principalmente alguns recursos estratégicos como minério, agricultura e coisas do tipo. Então, é considerável que quais são os desdobramentos que nós teremos daqui para frente. O fato é que não dá mais para pensar a China como nós pensávamos há 5 a 10 anos atrás. Ela está tirando a indústria dela, digamos, que estava predominantemente no território chinês, ela está indo para o entorno, mas ela começa a trazer as indústrias para vários lugares do mundo. E nesse caso, dentro do Brasil, a gente começa a ver operações em áreas estratégicas. Cada país ela tem um objetivo estratégico. No Brasil, o objetivo dela, com toda certeza, está na área de energia, está na área de agricultura e também está na área de infraestrutura. E se nós considerarmos o endividamento que eu mostrei para os senhores, dado a própria condição que nós temos nesse atual momento, e aqui eu retorno à tela para que vocês possam ver o momento que nós nos encontramos aí, exatamente no ano de 2017, se nós pensarmos que hoje o grau de endividamento que eles têm é um dos maiores, o Brasil é um dos maiores, na prática significa que a dificuldade que nós teremos, exatamente na parte de gerar crédito via Estado, pode vir a ser capitaneado, pode ser a vir puxado, principalmente pelo mercado asiático, exatamente pela China. E nesse sentido, senhores, aqui fica mais do que claro que a função que ela criou em criar mecanismos de financiamento, mecanismos de crédito, mecanismos em que ela possa, digamos, potencializar os negócios em várias regiões do mundo, cada vez mais o que nós percebemos daqui para frente é que as oportunidades vão se centrar
principalmente na comercialização de insumos, em modelos de troca como barter e principalmente a partir da gestão dos negócios. E assim, para que eu possa concluir e também fazer, digamos aí, abrir espaço para algumas perguntas que devem estar chegando pelo chat, eu gostaria de falar para vocês que, com toda certeza, o mundo que nós conhecemos com a China, ele foi alterado a partir do ano de 2014 para 2015. O que na prática significa que os altos preços das commodities dificilmente irão se repetir. Então, as margens serão cada vez mais apertadas, o que na prática vai delegar para cada empresário rural a gestão do seu negócio. E é exatamente preocupado com a gestão do seu negócio, com a gestão técnica da tua empresa, do seu melhor modelo de negócio, é que dentro de todo esse trabalho, a Bayer, por meio da rede AgroService, ela tem se preocupado principalmente em qualificar cada empresário do campo, não só em termos de conhecimento técnico, mas também em termos de gestão de negócios. Por enquanto, não chegou nenhuma pergunta, mas eu acho importante eu fazer dois comentários que sempre tem. Qual que é a possibilidade de aumento de preço das commodities? Como eu disse ainda há pouco, a probabilidade é de andar cada vez mais lateralizado, o que na prática significa margens apertadas e muita necessidade de você fazer, digamos, um controle maior do teu negócio. E é essa preocupação que, por exemplo, a rede AgroService tem aqui dentro. Há diversos tipos de profissionais que são, digamos, preocupados não só com a produção, mas também verificar os melhores mecanismos de gerar receita. Importante colocar que a China é um dos mercados. Existem vários outros mercados disponíveis. Então, essa é uma das condições que a gente pode vir a considerar. Na verdade, o preço de agroquímica está muito atrelado com a demanda. Se a gente tiver um mercado de commodity interno que vai andar lateralizado, a grande pergunta que nós temos hoje, que vai estar movimentando o mercado, com toda certeza tem a ver aí, digamos, com as margens apertadas e principalmente com a cotação do dólar. O que pode movimentar o preço de um agroquímico hoje, eu diria para vocês que é muito mais voltado a uma política interna do Brasil, que possa vir a disparar a nossa moeda, ou o contrário, fazer ela ficar muito mais, encarecer o dólar, como aconteceu em 2015, né? O dólar tem o maior poder em relação ao real, o real ficar desvalorizado. Então o nível confiança, ele vai principalmente balizar a moeda, porque em termos de preço, o agroquímico vai estar acompanhando. O que pode fazer ele ficar mais caro ou mais barato é uma ação política do Estado, na qual ele não fazendo a reforma pelo endividamento que foi comentado ainda há pouco, isso faz com que a nossa moeda fique fraca em relação ao dólar. O dólar valorizando, como a maioria dos agroquímicos são importados, você passa a ter um valor muito mais alto. Então, em termos de preço, essa seria o desdobramento. Bom, eu quero agradecer então a atenção de vocês. O tempo que nós tivemos foi extremamente curto e também o mecanismo que nós utilizamos, que é aqui a videoconferência, ele proporciona, digamos, uma interação um pouco menor. Mas o fato é que deu para que vocês possam perceber que a China, com o seu modelo de negócio, ela está saindo do espaço físico na qual ela se encontrava dentro, digamos lá, do próprio território e ela está indo para o mercado mundo. E nesse caso, aqui dentro do Brasil, é importante a gente observar os desdobramentos das ações delas, principalmente na área de comercialização e também no modelo de negócios de trade, considerando as exportações dessas matérias-primas, que ela com certeza vai demandar no mercado, do mercado interno dela. Considerando as três commodities, com toda certeza, a que menos vai se preocupar, a que menos vai ter problema, será a commodity agrícola. E espero encontrá-los em alguma oportunidade aí pelos campos do Brasil. Abraço, sucesso e, como sempre, precisar, a rede AgroService está aqui, principalmente na parte de serviços, na área de gestão. Obrigado.